Servos, meu irmão, não te esqueças. Toda sexta-feira há um vídeo novo para ti. Inscreve-te aí, gostando, dá um like, manda para teus amigos, indica. Também pode fazer perguntas por este canal. Pode fazer perguntas e responderemos. Vamos ficar assim nessa interlocução, um desejo de partilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências e encontrar saídas, ou buscar encontrar saídas para este momento em que estamos vivendo. Contigo apresento novamente, nessa sexta-feira, o programa À Vista de um Ponto. Desta vez falaremos sobre conflitos familiares. Conflitos existem. Toda relação a dois é tensional. Toda relação a dois é tensional. Existe tensão até na relação do sujeito consigo mesmo. Há pessoas que sozinhas estão em conflito. Por quê? Porque sozinhas elas não estão. Elas estão com seus pensamentos. Elas estão com impressões de momentos. Existem aquelas que pensam e o objeto do seu pensamento. Aí já não é mais uma só, já são vários. E quando se vive para responder à demanda do outro, aí fica mais difícil. Como se a tua razão de ser fosse atender à expectativa. Sai sempre bem na figura, sai sempre bem na foto, para aqueles que contigo convivam ou desejam conviver. Há um conflito, há um tipo de conflito, por exemplo, que se chama conflito aproximação-afastamento. Tu te aproximas de quem sentes deverias ter te afastado. E tu te afastas de quem sentes deverias ter te aproximado. Por razões diversas, por motivos diversos. Tu te percebes assim. Interiormente, tu não aceitas o que no íntimo tu desejas. Vê que dificuldade. Dizendo de outra maneira, por vezes, tu te percebes desejando o que intimamente não estás querendo. E isto é motivo de conflito, motivo de sofrimento. Por vezes tu te percebes sem saber se deves ir ou ficar, falar ou te calar. Imagina, tu contigo passas por tais conflitos. Imagine quando esses conflitos se encontram com outros seres conflituosos igualmente. Não só conflitos, mas o tema de hoje é conflito familiar. Mas antes de ser conflito familiar, é conflito do sujeito consigo. Porque se não fosse conflito do sujeito consigo mesmo, as coisas passariam ao largo. Passariam ao largo. Não seriam o tema de tua preocupação. Mas como estás presente e és parte integrante dessa cadeia de relacionamentos, te diz respeito nesse momento. E aí o que fazer? Vou te contar uma outra coisa. Outra coisa. Quando tu dizes algo do lado de cá, que repercute do lado de lá, sem que tu saibas exatamente o que aconteceu lá, o lado de lá responde de forma a que tu não entendas, porque te responde dessa forma. Porque as coisas que tu dizes do lado de cá fazem acordar lá coisas que tu não conheces estando cá. E a pessoa que escuta lá tais coisas vindas de cá, entendendo que tu estejas fazendo referência a coisas acordadas lá, para as quais não existe acordo, estabeleces um desacordo. E as palavras não servem mais para comunicar. E quanto mais tu falas, mais a questão passa a se complicar. Isso nunca aconteceu contigo, né?
Isso nunca aconteceu contigo. Nunca se passou contigo. Só no vizinho, só no lado, quem está ao lado. Né? E quando algo dessa natureza vem a acontecer, o que fazer? Na dúvida, não ultrapassar. É o sinal do trânsito. Para ti também serve. Se não podes continuar, não deves alimentar. Deixa a tensão diminuir. Deixa a fervura baixar. A palavra existe para comunicar, embora a palavra nem sempre possa recobrar toda a realidade que ela porta, ou queira aportar. Há sempre um resto que fica em toda palavra dita. Há sempre algo que fica por se dizer, algo por querer ainda expressar. E esse resto que faz com que o sujeito queira ainda falar, para melhor dizer. Mas haverá sempre um resto, e é sobre esse resto que não tens total domínio, porque foge à tua intencionalidade. Nos conflitos familiares, convém não levar adiante quando a situação se tornar incomunicável. É na fala que poderemos resolver. É na ausculta do desejo do outro que poderemos ou não ali nos reconhecer. E reconhecer o outro como ser também de desejo, não somente desejante. Tu não podes ser apenas desejante, que o outro execute o teu querer. O outro também é um ser de desejo, e ele pode expressar o seu querer. E precisa ser respeitado. Quando não há respeito pelo lugar do outro, um conflito está instalado. Volta à infância. Quando a criança se acredita única e tudo para o pai ou para a mãe em determinado momento, nos primeiros anos de vida, e quando chega um irmãozinho, ela tem duas saídas. Ou estabelecer um acordo de grande amorosidade, colocar no braço, chamar neném, abraçar, sorrir, ou ela pode passar a regredir e a estabelecer um comportamento em que ela possa ter ainda a prioridade. Estabelece uma rivalidade. Afinal de contas, o desejo do ser humano é ter um lugar no desejo do outro. Por onde o desejo busca carona a fim de vir a se reconhecer, isso varia de pessoa para pessoa. Vários são os meios, grandes são as artimanhas humanas para conseguir a realização de ter um lugar do desejo do outro, em que ele possa valer, de que ele possa se valer, com quem ele possa contar. E aí o que fazer? Isso desaparece com outras ocupações e quando os pais falecem. Está instalado ou reinstalado o conflito, atualizado o conflito vivido na infância. Às vezes as pessoas brigam apenas por uma opinião, nem tanto por um objeto, mas para fazer-se valer, para mostrar a marca do seu lugar, para mostrar que vale, que tem vez, que tem voz, considerando-se que por longo tempo suficientemente reconhecido não tenha sido. Por isso, os conflitos familiares que nascem primeiramente no sujeito de si para consigo, repercutem nos relacionamentos em casa, transbordam para o setor de trabalho, voltam para as relações conjugais, transbordam para os filhos. E se não forem pensados, trabalhados, bem delimitados, fora das duas margens, todo rio se torna aguaceiro. E fora dos limites da lei paterna, do interdito, do que põe limite ao desejo, está feito ou desfeito o desmantelo. Muito obrigado. Deixe teu irmão e servo, o Padre Ayrton Freire. Inscreve-te agora, indica aos teus amigos
E na próxima sexta-feira estaremos outra vez aqui.